A reforma tributária em 2023 já foi aprovada no Congresso e agora está sendo aprovada no Senado. Vamos estar discutindo aqui o que vai mudar realmente e por que é tão importante estar descobrindo qual é a melhor maneira de estar arrecadando impostos no Brasil. Acompanhe comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Silvio aqui e você está no canal Multiverso Negócios. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês aqui qual é a importância e o que muda realmente aí nessa reforma tributária de 2023. Se te interessa negócios, empreendedorismo, inovação, tecnologia, sustentabilidade e muitos outros assuntos que caminham nesse mesmo sentido, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, que esse vai ser o enfoque principal do Multiverso Negócios. Sem mais delongas, se inscreveu? Vamos embora para esse vídeo. Mas antes disso, vocês precisam de entender que o Brasil ele possui um sistema tributário atrasado, defasado, desatualizado em relação a outros países que possuem um sistema muito mais moderno. Consequentemente, a sua maneira de funcionamento é muito mais complexa e burocrático do que em países mais atualizados. Como exemplo disso, a gente tem um caso famoso do bombom com wafer, que basicamente, se você chamasse o mesmo produto, com as mesmas características ali, basicamente feito com os mesmos materiais, com os mesmos alimentos, se você chamasse ele de bombom, você teria que pagar um imposto de 5%. Se você chamasse ele de wafer, o seu imposto era 0%. Então, olha só quão complexo é isso. E isso traz para o ramo empresarial um prejuízo, um desperdício de recursos de bilhões de reais. Eles preferem estar enviando, por exemplo, um advogado tributarista para Brasília para estar conseguindo diminuir a cobrança de impostos sobre o seu negócio do que realmente estar deslocando esse recurso ali para a produção, para estar conseguindo trazer mais produtos para a população, para estar talvez investindo em tecnologia, para estar trazendo produtos com mais qualidade, um preço final mais acessível para os clientes. Só de eu falar isso aqui, vocês já percebem a conexão entre os tributos e os negócios e, consequentemente, nós que somos brasileiros aqui e muitas vezes clientes finais, certo? Mas no que consiste essa primeira fase da reforma tributária de 2023? Para vocês entenderem, no Brasil nós temos 3 tipos de impostos, basicamente. O imposto sobre renda, o imposto sobre patrimônio e o imposto sobre consumo. Neste caso específico, a gente tem alterações significativas e enfoque no consumo. Ou seja, arroz, feijão, e eu vou estar explicando para vocês aí quais produtos, quais setores aí, e as mudanças que foram aprovadas. Lembrando que ainda vai ter que passar pelo Senado, que pode estar havendo aí novas alterações nessa reforma tributária, que podem também estar alterando aí o resultado final. Como é possível ver na minha telinha aqui, olha só o caos dos impostos aqui, uma notícia trazida do Globo, tá? Mostra o número de horas para gerir impostos por ano. E o Brasil, ele é líder nesse ranking, com mais de 1.500 horas disponibilizadas apenas para gerir os impostos. E o que seria esse gerir impostos? Para declarar, para pagar, para preparar para declarar, tudo isso somariam mais de 1.500 horas. Então isso comprova também as suas burocracias e complexidades relacionadas ao ramo tributário, como mencionado no início desse vídeo. Além disso, para complementar, eu trouxe aqui uma notícia da Forbes para vocês, que comprovam também os desafios relacionados a tributos para empresários no Brasil. Se o mesmo cliente de outro estado comprar 6 garrafas de vinho de 6 produtores diferentes, eu terei de emitir 6 notas fiscais e empacotar cada garrafa em uma caixa. Colocar tudo junto reduz custos e é inclusive mais ecológico. Mas a fiscalização do ICMS vai aprender a carga na divisa do Estado, porque eu estarei descumprindo a lei. Como resultado, as vendas para mercados com muito apetite e sede, como Minas Gerais, ficam aquém do potencial, ou seja, fica de lado. Esse aqui é o resumo. Eu peguei uma empresa de bebidas em São Paulo, ok? Para trazer aqui para vocês essa notícia. Nossa, eu estou entendendo, bem complexo mesmo. Mas como é que eles vão reformular isso? Quais são as suas propostas de mudança? Nós temos então a retirada de 5 grandes impostos, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e vão ter entrada de 2 novos impostos aí. Esses substitutos são o IBS e o CBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição para Bens e Serviços. Esse contribuição ele é voltado mais para o governo federal, enquanto o IBS ele é mais para estados e municípios. Informações e detalhes sobre as suas alíquotas ainda estão sendo discutidas e devem ser anunciadas no final do ano. Além disso, nós vamos ter também um imposto seletivo, né?
que é considerado também como o imposto do pecado. Por quê? Porque são impostos mais caros para produtos que, por exemplo, prejudicam a saúde humana ou prejudicam o meio ambiente. E isso aqui é um ponto interessante que eu vou estar mencionando com vocês sobre o negócio. Só acompanhar comigo nesse vídeo aí. Além disso, como vocês podem estar vendo na telinha aí, a gente tem regimes que vão ser favorecidos, ou seja, vão ser cobrados menos impostos, né? Que são, por exemplo, os regimes da educação, saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência. Esses regimes aqui, com destaque, por exemplo, para produtos agropecuários, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, né? Saúde, educação são bem relevantes aí, medicamentos, serviços de transporte coletivo, né? Rodoviário, ferroviário e hidroviário, bem relevante aí então. E um destaque aqui para essa inclusão social, que é produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais, que é como se fosse um estímulo nesse setor aqui, que eu achei bem interessante também. A reforma também ela pretende baratear os custos da cesta básica, olha só que interessante, com metade da alíquota ou até isenção de impostos, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, o arroz e o feijão sendo tributados ali na casa dos 20%, carne, água, a água que a gente toma todo dia sendo tributada em cerca de 30%. Então o brasileiro paga muito imposto, né? 20, 30, 50, 80% de imposto. Por exemplo, a cachaça. A cachaça tem 80% de imposto sendo cobrado nela. E essa reforma tem de baratear esses custos na cesta básica, que eu acho muito interessante, porque quem mais sente o preço dos impostos são realmente as populações aí mais carentes, né? Que precisam realmente ali dos alimentos da cesta básica. Porque, por exemplo, é só você pensar no seguinte: se o cara ganha 10 mil reais no mês e o cara que ganha 1.000 reais no mês, se eles vão ter que pagar 30% de imposto, o cara que paga 10 mil vai perder 3 mil e vai continuar com 7 mil. 7 mil ele consegue tocar uma vida ainda tranquila aqui no Brasil. Agora o cara que já recebe 1.000 reais, já é muito apertado ali, 1.300 ali, ainda paga mais 30% de imposto, vai sobrar muito menos dinheiro ali, que ele vai precisar de utilizar de forma extremamente estratégica. Muitas das vezes vai faltar dinheiro para estar até se alimentando, né? Tá indo para o trabalho, ele vai ralar muito mais na vida. Então, consequentemente, trazendo alimentos que são necessários, são alimentos básicos aqui, como arroz, feijão, carne, né? Trazendo ali para a mesa do brasileiro de forma mais barata, mais em conta, é uma medida muito interessante, acredito eu. Eles não só estão reduzindo essa alíquota para essas pessoas carentes, como também estão criando um mecanismo de cashback, que é como você tivesse o seu dinheiro de volta, isso apenas para comunidades carentes, tá? E de baixa renda, que podem receber o quê? Basicamente, os seus impostos que vocês pagaram sobre alguns produtos de volta. Olha só que interessante. Então imagina ali, você gastou cerca de 1.000 reais ali no mercado e você recebe ali cerca de 20, 40% dos impostos que vocês pagaram de volta por vocês serem aí contribuintes de renda baixa, né? Contribuintes aí muitas vezes carentes. Poxa, muito interessante, seriam 200, 400 reais que vocês receberiam de volta aí por conta desses impostos. Nós temos também mudanças no IPVA e no IPTU. O IPTU, eles estão estudando talvez a possibilidade de estar cobrando mais impostos aí sobre alguns imóveis. Eu penso o seguinte: quem paga normalmente o IPTU é o cara que está alugando o imóvel, né? Por exemplo, eu alugo o meu imóvel e eu pago o IPTU aqui do meu apartamento. Então acaba que se cobrarem mais o IPTU vai chegar para mim, para o cliente final, não para o dono realmente do imóvel, tá? Então não sei muito bem como que ficaria esse IPTU a mais aí que eles querem cobrar. Agora, em relação ao IPVA, parece que eles estão querendo cobrar alguns veículos aquáticos, como por exemplo lanchas e também jatinhos privados. Além disso, eles estão estudando também em relação a, por exemplo, veículos que poluem menos e veículos que poluem mais. Então, por exemplo, a gente tem os impostos de uma Lamborghini e os impostos de um carro comum. Tá, um carro popular aqui no Brasil, qualquer carro popular. Basicamente, eles querem cobrar mais para a Lamborghini e menos aqui para o carro popular. E também, o que acontece em relação a uma Lamborghini elétrica e uma Lamborghini que é movida a álcool, a gasolina, a um poluente que polui mais o meio ambiente, os impostos da gasolina que polui mais vão ser maiores do que a Lamborghini elétrica, porque ela polui menos o meio ambiente. Então eles têm um olhar voltado para sustentabilidade. Eles estão estudando também como que vão cobrar impostos sobre herança, ou seja, eles querem incluir também o dinheiro que é recebido do exterior como imposto a pagar. O imposto que a gente está falando é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortis e Doação. É importante mencionar para vocês também que agora o tributo ele será cobrado no destino. Hoje em dia os produtos eles são cobrados onde acontece a sua fabricação. Com essa reforma, eles querem que esse tributo passe a ser cobrado no destino. Esse tipo de mecanismo ele já é utilizado por mais de 170 países do mundo com potencial de redução dos produtos industrializados.
visto que o imposto será abatido apenas no final aí do processo. Mas quando essas medidas vão realmente entrar em vigor? Se forem aprovadas pelo Senado, vão entrar em vigor em 2023 e eles vão estar entrando de forma gradual, com previsão para finalizar apenas em 2033. E o que não muda realmente? Isenção de impostos para livros, entidades relacionadas à religião e caridades, o Simples Nacional para micro e pequenas empresas também não vai mudar e também não terá alterações na Zona Franca de Manaus. Em relação ao imposto de renda e taxação de dividendos, vão ser discutidos aqui até o final de 2023. Ou seja, a gente ainda não tem detalhes e não tem nada anunciado concreto para a gente estar trazendo para vocês aqui sobre esses setores. Como eu falei, imposto de renda é relacionado mais à renda e, nesse caso aqui, o enfoque foi a área do consumo. Agora, algumas conclusões que vão poder nortear o nosso pensamento aqui é o seguinte: muito provavelmente nós não vamos pagar muito menos impulso, porque o governo ele precisa de arrecadar dinheiro para estar bancando essas novas áreas e o nosso governo atual ele realmente quer gastar mais. Para ele gastar mais, ele precisa também de arrecadar mais. Um exemplo disso é que a taxa básica de juros aqui, que é a taxa Selic, está em 13,75% ao ano, né? Ou seja, é um país muito rico para estar pagando essa enorme taxa de juros aí. Além disso, no Brasil tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que basicamente proíbe que você gaste mais sem que você arrecade mais. Isso daí é como se você estivesse tendo uma má administração, uma má gestão dos recursos atuais. Ou seja, muito provavelmente eles não vão arrecadar menos tributos. E se você for trocar, né, se você for retirar algum imposto, você precisa de colocar um substituto ali naquele lugar. É o que eles estão fazendo aqui com esses 5 que nós falamos aqui no início desse vídeo, por esses outros 2 aí, que é o IBS e o CBS. Então, em relação a negócios, a gente queria mencionar para vocês aqui um olhar voltado muito para a sustentabilidade. Negócios que tendem a caminhar nesse ramo, por exemplo, lá, carros elétricos, né, por exemplo, vão pagar menos impostos aqui no Brasil. Então, eu achei isso muito interessante e pode estar sendo um ramo promissor para vocês estarem empreendendo negócios daqui para frente. Transportes, educação, saúde também vão estar sendo regimes favorecidos com alíquotas menores e, consequentemente, também podem estar sendo áreas aí promissoras para esses próximos anos. Assim como produtos e insumos agropecuários aí, que nós sabemos que o Brasil é muito forte nesse setor. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para mais novidades no ramo de negócios, empreendedorismo e assuntos e notícias que são relevantes para esse meio. Valeu, bebam água e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.